Paz do Senhor, caros colegas que vão assistir esse vídeo. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra do Senhor, uma palavra dos céus para as nossas vidas. O Senhor ministra muito mesmo através dessa passagem no meu coração. É uma passagem que muito fala comigo, com a minha esposa, e também já foi objeto de pregações, mas é uma palavra muito forte, que fala sobre a vitória do rei Josafá, sobre Amon e Moabe. Mas tem muito mais do que só a vitória que Deus concedeu a Josafá. Tem muito mais. Mas vamos lá. A palavra se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O versículo, eu vou ler só o versículo 3, mas eu vou dar o contexto para vocês antes. Josafá, ele foi um grande rei. Reinou 25 anos na tribo de Judá, em Israel. E ele foi conhecido por ter um grande temor ao Senhor, em ser um homem honrado, um homem que combateu a idolatria, ao culto a outros deuses e retornou o olhar de Judá e de Israel ao único Deus vivo, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E ele, ao combater aquilo, ele teve lutas, né? Como todo rei tem, batalhas, dificuldades, mas em certo momento ele enfrentou uma grande batalha. O exército dos Amonitas e dos Moabitas vieram até eles. E era um exército muito poderoso, muito maior do que o exército que Israel tinha naquela época. Era um número muito grande de soldados. E eles tinham um poderio destrutivo muito maior do que o de Israel. E a palavra fala o seguinte, no versículo 3. Presta atenção, já pegaram o contexto. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. A primeira coisa que Josafá fez, por mais que ele fosse rei, estivesse no cargo mais alto, que o Senhor colocou ele, o rei daquele povo, o povo escolhido, ele teve medo. Mas ele não só teve medo. Quando ele teve medo, o primeiro passo dele foi o quê? Não foi buscar conselhos com diversas pessoas. Ele se rendeu ao Senhor. Ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Ele convocou o povo a jejuar. Ele convocou os céus. Ele chamou o povo, vamos nos unir para orar e clamar para o Senhor. Porque eu não vejo como vou vencer essa batalha. Não tem como. Como vou vencer um exército mais numeroso, mais poderoso do que o nosso? Nós estamos com os dias contados. Esse era o coração de Josafá. Por isso que a palavra diz que ele teve medo. Ele ficou preocupado. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, ele está clamando aqui. O Senhor nos deu essa terra é nossa, o Senhor que nos concedeu ela. E está vindo outro povo ali, querendo tomar de nós o que o Senhor nos deu por herança, o que o Senhor fez conosco, o que o Senhor nos trouxe aqui. Eles querem tirar isso de nós. Uma bela oração de Josafá. Mas o mais tremendo, eu vou até pular alguns versículos, quem quiser, depois leia o capítulo 20 inteiro. Aqui nós aprendemos muita coisa. Esse capítulo é muito rico e é uma mensagem do céu para as nossas vidas. E o Senhor, vamos pular para o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Imaginem isso acontecendo.
Ele tinha acabado de orar, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, aqui é o Senhor, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz, ó Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja, entenda a peleja como guerra, não é vossa, mas de Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo, a peleja é minha e não tua, a guerra é minha, eu assumo para mim essa batalha. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, presta atenção, não tereis que pelejar. Tomai a posição, se posiciona, eu vou te dar a vitória, mas marcha, vai adiante, vai de encontro ao teu adversário, vai de encontro à tua luta, porque o Senhor também não socorre quem fica parado, descansando, achando que não tem que fazer nada. Se posiciona e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha que tremendo a palavra que o Senhor deu para todos ali. Imagine. Olha só, vamos olhar com o olhar humano. Eles estavam indo de encontro à morte. Eles estavam indo de encontro à morte, com um olhar carnal. Esse é fato. Eles iam enfrentar um exército mais poderoso. 2 exércitos, na verdade. Mas a fé, depois do Senhor falar isso aqui para eles. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E no dia, quando eles foram no dia seguinte para a batalha, eles foram louvando. A palavra diz, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marcharam à frente do exército, louvando a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvor, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Olha isso. O Senhor deu a vitória sem eles fazerem nada. Eles foram louvando em meio ao caos. Olha a fé daquele povo. Olha a confiança que eles tinham no Senhor. Eles foram marchando e louvando. Isso é um ensinamento para nós, não é mesmo? A gente, na primeira luta, na primeira batalha, a gente reclama, a gente murmura, a gente se desanima, a gente às vezes amaldiçoa a vida do irmão que está do lado, às vezes a nossa própria vida, às vezes o nosso Deus. Mas aqui a palavra nos ensinou algo hoje. Que nós devemos confiar no Senhor, marchar, ainda que a circunstância seja desfavorável. Nada pode roubar a nossa adoração, a nossa confiança no Senhor. Nada. Nada, nada, nada. A circunstância não altera quem Deus é. Não altera. Não altera o poder dele. Não altera nada. Ele continua sendo Deus, independente da luta, da prova que nós estamos enfrentando. Ele continua sendo todo-poderoso. E é por isso que a gente tem que confiar.
Porque quando não confiamos, nós mandamos um recado aos céus. Senhor, eu não confio tanto assim em Ti. Essa luta eu não quero pra mim. Não vou vencer, não. Não, o Senhor não vai me dar vitória aqui, não. Se perdermos, glorificaremos o nome dEle. Se vencermos, vamos glorificar o nome dEle. Nós vamos confiar Ele em todas as circunstâncias. Porque senão nós viramos cristãos, crentes de momento. Quando estamos embaixo, amaldiçoamos o Senhor. Quando Ele nos coloca em posições melhores nessa vida, nós começamos a crer e agradecer. Que amor é esse que nós temos no Senhor? Que a circunstância baliza o nível de amor, de confiança, de fé que eu tenho. Que amor é esse? É um amor? Isso não é amor, isso é muito banal. E o Senhor quer um amor profundo, um amor que confie, que Ele é Deus, que Ele vai fazer por nós. Isso é fato. E é isso que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Confiar em Deus, buscar Ele. A primeira coisa que Josafá fez quando teve medo foi buscar o Senhor. E não conselhos de terceiros, amigos. Eu não estou dizendo que você não pode conversar com amigos ou se aconselhar com pessoas experientes, pai, mãe, não tem nada a ver disso. Mas para essa decisão aqui, Josafá precisava buscar o Senhor. Tem coisas que é só você e Deus. Busca primeiro Ele. Pergunta primeiro para Ele. Ah, mas eu pergunto. Ele responde sim. Ore em verdade e em espírito. E Ele há de te responder. Ele vai fazer, Ele vai operar no tempo certo, na hora certa. A palavra dele foi muito forte. No final aqui, quem quiser depois finalizar, eles vão chegar no campo de batalha, o exército de Amon e o exército de Moabe vai estar tudo caído. Todos eles começaram a guerrear entre si e morreram todos. E Israel chegou, o povo de Israel chegou ali, uma terra arrasada. Eles não tiveram que levantar uma espada. O Senhor deu vitória para um inimigo maldoso que queria roubar a terra de Israel. Esse é o nosso Deus. E essa passagem ministra muito no meu coração. Muito mesmo. Nós precisamos dele. E eu acho incrível o momento que eles estão marchando para a morte. O olhar humano é esse. Eles estão marchando para uma guerra que eles não têm como vencer. Mas eles marcham louvando, adorando o Senhor. Que confiança. Que confiança tremenda. É algo que não se vê em qualquer lugar. É algo que é uma maturidade muito grande na fé. Porque a primeira apertãozinho que o Senhor dá, ou a primeira situação difícil que a gente passa, a gente já começa a reclamar de tudo. A gente já começa a dizer que, não, Senhor, isso aqui, e fica murmurando. Porque o Senhor não quer a nossa murmuração. O Senhor quer a nossa obediência, a nossa santidade, a nossa fé, a nossa confiança nele. É o que Ele quer de nós. Eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de algum irmão que está vendo, porque pelo menos no meu coração ela ministra muito, muito mesmo. Eu acho tremendo imaginar um povo marchando para uma guerra que não tem como vencer e o Senhor dando a vitória para eles e eles indo louvando e adorando a Deus. Imagina se eles estivessem reclamando e murmurando. Será que o Senhor daria vitória para eles? Claro que não, porque não demonstra confiança no Senhor. Não demonstra. E o Senhor nos prova, o Senhor nos coloca, Ele coloca a nossa fé, muitas das vezes, à prova. Não porque Ele é um Deus ruim, nada disso. É porque nós precisamos ser provados, porque a nossa essência é muito falha. A gente reclama por pouca coisa. A gente se desagrada por tão pouco. Às vezes só tem bênçãos, a nossa vida está tudo certo. Acontece uma coisinha de nada, a gente reclama. E a gente sempre tem motivo para agradecer. Pode pensar, não tem motivo? Tem sim. Sem motivo porque você levantou hoje com saúde.
Você tem motivos para agradecer porque o Senhor permitiu que você estivesse aqui hoje. O Senhor permitiu que você pudesse desfrutar de momentos com a sua família. Você tem um trabalho. Principalmente, a graça dele te alcançou. Você crê em Jesus. Você confia nele como o Senhor da tua casa, da tua vida. Que bênção maior do que essa, que Cristo fez por nós na cruz? Não tem nada melhor do que isso. Mas a nossa essência carnal nos pega muitas das vezes. Tem pessoas que passam muito pior do que nós. Muito. Eles passam fome e não murmuram. Confiam em Deus, não reclamam. É muito forte isso. Que nós nessa tarde, noite, manhã, não sei quando você está vendo esse vídeo, possamos trocar a murmuração pelo louvor genuíno ao nosso Deus, independente da luta. É como aquela oração de Abacuque: porquanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não mais hajam vacas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, glória! Esse é o Deus. A circunstância não altera a minha adoração, a minha fé. E para isso temos tantos exemplos que eu não preciso nem citar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Muitos exemplos na Bíblia. Jó foi um deles. Não amaldiçoa o que o Senhor tem preparado para ti. Louva ao invés de reclamar. Marcha ao invés de ficar parado. Se posiciona, manda um recado de fé. Quando o medo bater na tua porta, apresenta o tamanho da tua fé no Todo-Poderoso. Aleluias. Que Deus abençoe a todos.